Seja muito bem-vinda, doutora, ao programa Coisa de Mãe. Mais uma vez, é sempre uma honra estar com você, uma pessoa maravilhosa, super profissional e que de fato tem autoridade para falar sobre essa temática. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. Esse é um tema muito particular que a gente acaba passando por isso também, e não tem como a gente não discutir sobre isso. Mulher, né, a mãe está responsável tanto por questões familiares, da casa, do cuidado com todo mundo, e se sentir sobrecarregada tanto física quanto emocionalmente com isso. É isso que a gente fala de sobrecarga materna, porque há sintomas tanto físicos quanto mentais. E acaba sendo fatores de risco para outros problemas. Muitas mães carregam para si a obrigação e a responsabilidade de tudo, né? Eu acho que é algo que às vezes as pessoas, principalmente as pessoas de fora, não conseguem perceber, é a sobrecarga mental de tudo isso. O que que é essa sobrecarga mental? É, por exemplo, ela parceiro chegar e falar: "Vamos sair esse final de semana para relaxar, vamos numa pescaria com as crianças", e para ele é apenas sair e ir para essa pescaria. Para a mãe, não, ela vai pensar: "O que que eu vou ter que levar para essa criança? Eu tenho que levar repelente, eu tenho que levar comida". Então ela vai às vezes muito mais ficar muito mais cansada do que se ele falasse: "Vou levar as crianças, vou deixar você quietinha aqui", né. Verdade. Então essa sobrecarga mental é muito grande, porque as mulheres que trabalham apenas em casa, é muito desgastante, porque elas ficam 100% do tempo ali. Um trabalho que não é valorizado. Tem que ouvir: "Você só faz isso, você só cuida da casa, você só cuida dos filhos". Você não trabalha Você não trabalha. Eu acho que é o trabalho mais difícil do mundo, mais. né, porque é 100%, você tá de plantão o tempo todo, Verdade. e além de cuidar dos filhos, você tem que cuidar da casa e muitas vezes cuidar do marido também, né. Mas os sinais e sintomas de uma mãe sobrecarregada? Ela começa a ficar com um cansaço além do normal, irritabilidade, ela começa a ficar impaciente tanto com o filho quanto com o parceiro quando tem, não consegue, às vezes, raciocinar direito, há uma dificuldade de concentração, ela começa a ficar no automático mesmo, né. Não é raro chegar no meu consultório pessoas que chegam assim: "Ah, eu tô doente", e nem sempre ela já está deprimida, às vezes ela está cansada. Eu falo: "Você está Verdade. exausta". Aí entra, né, hoje em dia tem se falado, até você perguntou do burnout. O que que é o É, burnout? Vem do inglês, que é queimar para fora. É como se a gente chegasse num momento de tanta exaustão física e mental que aquilo vai para fora. Os nossos sentimentos vão todos para fora e começa a aparecer para fora. Se isso não é visto, acaba evoluindo para quadros mais graves, é né, uma verdade. depressão, um quadro de pânico. E é muito triste as mulheres, as mães não poderem pedir ajuda, né, como se elas fossem fracas, como se não Né? gostasse de ser mãe, não tem nada a ver. É. Doutora, com base nessas questões, você enquanto profissional, o que seria viável, o que seria importante se fazer para trazer o pai para essa responsabilização? Eu acho que a primeira coisa é a gente se conscientizar que ele não vai ser igual a gente. Ele não vai fazer igual a gente. Deixar ele ser pai é deixar ele fazer o papel dele do jeito que ele sabe. Assumindo as responsabilidades dele. Então, a mãe é mais cuidadosa com algumas coisas, mas às vezes o Detalhista, pai é mais brincalhão. Então, é deixar o pai ser pai, é fazer dar as responsabilidades dele, mas ele deixar fazer do jeito dele. "Ah, mas ele demora muito para trocar a fralda", é o jeito dele, tá fazendo, no tempo no dele, tempo dele. O problema é que nós mães não temos essa paciência. devido exatamente à rotina. Dá essa coisa de querer abraçar o mundo. E Verdade. aí que a gente se sobrecarrega, a gente não se desliga, a gente: "Ai, vou deixar com ela", mas daí fica mandando mensagem: "Olha, ela comeu? Não comeu?". Tem homens que ficam irritados com isso e desistem. Verdade. Mas se você começa a assumir, a jogar essa responsabilidade, acho que começa com o diálogo, né, você tem que ter um mínimo de diálogo com o pai dessa Sim, criança, não necessariamente seu marido, né. Ter que ter essa divisão de responsabilidade, mas conversar: "Olha, até onde você consegue, como é que a gente pode ajeitar isso aqui para que fique bom para todo mundo", né, para que essa mulher, ela tenha um tempo para ela, porque muitas estão deixando a sua saúde física e mental de lado, verdade. não tem tempo para fazer uma atividade física, não conseguem fazer uma terapia, muitas, deixam o autocuidado de lado, Nem dormir não suficiente, né. dormem, aí a autoestima vai lá para o chão, porque já não às vezes não tem tempo de se cuidar, e aí já não se veem mais como mulher e muitos, parceiros enxergam isso, mas no lugar de ajudar piora as coisas, né, a gente sabe
do que a gente está falando, É verdade. mas, eu acho que é isso, a gente começar a dividir essas tarefas, mas entender que ele não vai fazer igual a você, cada um vai fazer do seu jeito. Quando a sobrecarga materna afeta a saúde mental da criança? Quando chega nesse ponto que a mãe começa a ficar irritada também com a criança, ela começa a se negligenciar e consequentemente negligencia a criança. Muitas mães, principalmente mães solo, elas estão tão sobrecarregadas com a casa, com o trabalho, que elas não têm tempo nem para cuidar dessa criança de fato emocionalmente, né. E chega ao inevitável de ter que deixar essa criança na tela. Na pandemia isso foi muito frequente. Muito. Muitas mães tinham que sair de casa, deixar a criança em casa sozinha, não Nossa, tinha escola, não não tinha tinha condição como. de ter alguém para auxiliar. Mas as pessoas, principalmente de baixa renda, elas não pararam de trabalhar na pandemia. Elas continuaram tendo que sair de casa para trabalhar. E essas crianças ficaram com quem? Realmente. Então, eu vi um estudo que aumentou o número de acidentes domésticos com as crianças nesse período, porque essas crianças ficaram sozinhas. Da mesma forma que Realmente. aumentou o abuso nessa fase. E aí a sobrecarga, a culpa vai em cima de quem? Da mãe, né. Foi um cenário que deveria ter tido um suporte maior, mas passou. Agora a gente tem que pensar daqui para frente. Como é que a gente pode dar suporte para essas mulheres? Qual o momento que, se deve ter uma atenção maior com relação à sobrecarga da mãe em meio múltiplas tarefas? Eu acho que é a hora que ela começa a se perceber no automático, a se perceber muito cansada, esgotada mesmo, são sinais de alerta. Não está conseguindo dormir, o apetite está irregular ou comendo mais ou menos, está mais irritada que o normal. Então, é muito comum a irritabilidade, aí a mulher já não tem mais paciência com nada, porque está muito sobrecarregada. Ela sai para trabalhar cedo, aí chega em casa, tem que fazer almoço, aí tem que arrumar menino para a escola, aí à tarde trabalha, chega em casa, tem que fazer jantar, colocar menino para tomar banho, colocar menino para dormir, enquanto ele chega em casa, coloca os pés para cima e vai assistir TV. Como saber que está no caminho certo da maternidade? Eu acho que essa pergunta vai muito da maternidade ideal. Não existe receita de bolo. Você tem que se respeitar. Não existe, certo e errado. Existe o seu jeito de Verdade. maternar. Seu filho tá bem, tá crescendo saudável, então você tá fazendo o caminho certo. Sim, Se tá dando trabalho, é porque você tá no caminho certo, né? verdade. Só não dá trabalho quem não faz o trabalho. E apoio na maternidade é difícil, mas quando temos, não conseguimos descansar. É porque já está no automático ali, né? Sim. Acostumada a não descansar, É a porque questão de conseguir delegar, né? De entender que o outro vai fazer diferente, mas fazer. A gente tem uma dificuldade de delegar e de entender que o outro também pode fazer, mas que não vai fazer igual a gente. A gente quer que o outro faça igual, que a gente acha que só a gente sabe fazer. né, E não é bem realmente. assim. A gente pensa que o puerpério desgasta. Aí quando chega a fase dos 2 anos, meus Deus do céu, o trem pega, né? Na verdade, eu acho que não existe fase de fácil. É verdade. Todas têm seus desafios. Aos 2 anos é complicado, porque ela está se identificando como pessoa, né. Eu acho os 6, 7 anos também muito difícil. Dizem que os 6, 7 anos é uma prévia para a adolescência, né. Sim, Eu acho que não tem fase é fácil. verdade. Porque somos uma geração que tem dificuldade em pedir ajuda. Eu acho que foi romantizando muito isso de que a gente dá conta de tudo. Não, a gente não dá conta de tudo. Quando a gente assume muita coisa, a gente começa a fazer mais ou menos, né. A É, gente não dá conta de tudo e é isso que a gente precisa reconhecer. A gente tem limites, porque a gente vai abraçando o mundo e fica complicado. Eu já perguntei para muitas mães assim: "O que que você gosta de fazer?". Muitas não sabem responder. "O que que você gostava de fazer antes que você não faz hoje?". Muitas não lembram. E relatam assim: "Eu não lembro como que eu era, eu não lembro o que que eu gostava, eu não sei mais o que que eu gosto, eu não sei mais o que me dá prazer". Então é importante essa reconexão.